É Banco Inter, é Nubank, é banco sei lá o que. Toda hora alguém te bombardeando, falando que esses vão ser os negócios do futuro. Afinal de contas, nós nunca vivemos em um mundo tão conectado e digital como agora. Mas afinal de contas, será que os bancões realmente estão com seus dias contados? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então já te convido a assistir até o final, porque vai vir muita informação boa pela frente. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel. Antes de mais nada, já queria te pedir para deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque assim é a melhor maneira que o YouTube entende para distribuir os meus vídeos para o máximo número de pessoas possível. Então já não perca tempo e faça isso logo. Que as fintechs e os bancos digitais realmente trouxeram um grande avanço na economia, isso é indiscutível. Melhor eficiência operacional, melhor atendimento, menores custos de tarifa, cartões de crédito sem anuidade, realmente são vários os pontos positivos que essas instituições trouxeram ao nosso país. Como resultado disso, o Nubank já é hoje o quarto banco mais valioso da América Latina inteira, com um valor de mercado superior a 130 bilhões de reais, muito mais que o dobro do mesmo valor que esse banco tinha há pouco menos de 2 anos. Além disso, o banco já se prepara para fazer um IPO, talvez ainda assim no ano de 2021, sendo um dos maiores IPOs de toda a nossa bolsa de valores. Da mesma forma, nós temos o Banco Inter, um banco que vem ganhando cada vez mais popularidade e tem uma média de abertura de contas acima de 25 mil contas por dia. Então realmente é um banco que vem conseguindo expandir muito bem toda a sua operação. Além do mais, recentemente o banco também já abriu uma plataforma de investimentos chamada de Pai e um marketplace chamado Intershop, onde os clientes conseguem fazer compras nas mais diversas lojas, todas elas com bons descontos e cashback. Então a grande vantagem dessas fintechs e bancos digitais se deve à sua estrutura flexível de operação, que consegue fazer as operações com muito mais flexibilidade e uns gastos muito mais enxutos. Porque você pensa só o quanto de aluguel, de luz, de funcionários que você tem que pagar para conseguir manter todas as agências dos grandes bancos. Então, justamente por não ter agências físicas, esses bancos conseguem operar os mesmos tipos de serviço oferecendo a um valor muito mais baixo, justamente porque eles têm muito menos contas a pagar. Até mesmo pelas grandes tarifas que os grandes bancos no Brasil cobram, a média de uso de banco digital no Brasil é quase 2 vezes superior à média global. Ou seja, as fintechs aqui conseguiram ter uma fidelidade muito maior do que no restante do mundo. Porém, a grande questão é justamente avaliar se esses bancos possuem vantagens competitivas duradouras que consigam se suportar ao longo do tempo. Isso porque nós devemos fazer os nossos investimentos voltados ao longo prazo para realmente saber se aquele investimento vale a pena ou não. E o primeiro ponto que é analisado vai ser em relação ao poderio econômico, tanto entre as fintechs, mas também entre os bancões. Então, pegando aqui o ano de 2019, que foi o último ano não impactado pelo efeito do Covid-19, nós vemos que os grandes bancos, juntando Caixa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, eles tiveram um lucro líquido juntos somados superior a 100 bilhões de reais. Exatamente isso, estou falando de lucro líquido. Em comparação, o Banco Inter teve um lucro líquido de 79 milhões de reais, enquanto o Nubank já opera em prejuízo nesses últimos anos todos. Então aqui nós já conseguimos perceber a incrível discrepância de lucro que cada uma das instituições tem. Além disso, analisando a história desses grandes bancos, nós conseguimos perceber algumas dessas tendências em relação a aquisições estratégicas. Citando aqui somente o caso do Itaú e da Itaúsa, que é a sua controladora, nós podemos perceber, por exemplo, a aquisição da XP, que é a maior corretora e um dos maiores bancos de investimentos do Brasil, a Duratex, que é uma das maiores companhias do Hemisfério Sul na fabricação de painéis de MDF, Alpargatas, que é líder do segmento de calçados, dona da marca Havaianas. Temos também a compra da Copagaz, que é uma das maiores companhias em distribuição de gás natural para domicílios. E isso poderia continuar essa lista com vários outros exemplos, Pets, CIA, várias outras empresas que os grandes bancos têm uma participação realmente muito significante. E perceba que em todos esses exemplos que eu citei, eu sempre coloquei a maior empresa. Isso porque esses grandes bancos conseguem lucrar tanto que eles já conseguem fazer as aquisições justamente das maiores empresas. Então o poderio econômico deles é um ponto muito forte. Então, imaginando uma guerra de preços entre as fintechs e os grandes bancos, quem você acha que tem mais capacidade de conseguir se adaptar ao novo cenário? Os grandes bancos ou as fintechs?
De longe, os grandes bancos têm muito mais poderio econômico para se adaptar, até mesmo para fazer a compra de alguma outra empresa que consiga acrescentar muito mais no portfólio e assim tornar um banco cada vez mais completo. O segundo ponto que nós devemos analisar se refere à digitalização. Isso porque no Brasil, as cidades têm uma dinâmica muito diferente uma das outras. Então, em algumas cidades, a digitalização ainda não é um ponto forte em que esses bancos digitais não conseguem ter uma atuação realmente forte. Por outro lado, os grandes bancos têm uma capilaridade realmente muito considerável. Eles conseguem ter uma atuação quase em 100% do território brasileiro. Então, naquelas cidades onde a digitalização ainda não chegou muito forte, esses grandes bancos têm uma disparidade de poder muito forte. Eles conseguem exercer muito mais poder do que realmente os bancos digitais possuem. E como tudo na vida, o contato, o calor humano ainda vai continuar sendo imprescindível na venda de produtos e serviços. Então, até mesmo por causa disso, de continuar mantendo as agências físicas abertas, os grandes bancos também vão levar essa vantagem, justamente porque eles conseguem reter muito bem seus clientes. E em terceiro lugar, nós temos o fator de aumento de produtividade. Isso porque ao longo dos últimos anos, nós vemos que todos os grandes bancos já começaram a caminhar para uma maior digitalização, fechando as principais agências improdutivas daquelas empresas. Então, somente citando aqui o caso do Banco do Brasil, somente no último ano, o banco já fechou mais de 240 agências e já lançou um programa de demissão voluntária que pretende atingir mais de 2.000 funcionários. Então, a partir disso, todos os bancos já caminham para uma estrutura de operação muito mais flexível e enxuta, reduzindo seus custos. Isso é uma tendência de todos os grandes bancos, que ano após ano têm reduzido sistematicamente todas as suas agências, realmente só mantendo abertas aquelas que têm o maior nível de lucratividade entre todas. Isso porque, como já dito, o grande diferencial das fintechs até o momento se deve ao menor custo operacional. Então, a partir do momento que esses grandes bancos também conseguem enxugar todas as suas despesas, a sua produtividade vai ser muito maior. Vão conseguir oferecer o mesmo produto a um preço muito mais barato, justamente porque eles vão ter menos despesas para pagar. Então agora eu quero que você perceba justamente isso. Se até então a principal vantagem competitiva das fintechs dos bancos digitais se devia à sua estrutura de capital, sua estrutura operacional muito enxuta, isso significa que não é uma vantagem competitiva duradoura. Isso porque os outros grandes bancos já caminham rumo a uma melhor eficiência operacional e uma estrutura de gastos mais enxuta. Então, no final das contas, os grandes bancos representam vantagem em todos os pontos analisados. Primeiro deles, muito mais poder econômico em conseguir fazer aquisições estratégicas que consigam ampliar cada vez mais a sua gama de produtos e serviços. Em segundo lugar, nós temos a digitalização. A capilaridade que esses bancos têm realmente representa uma força muito considerável. Em terceiro lugar, a cada vez que se fecham novas agências e demitem funcionários, a estrutura se torna cada vez mais competitiva. Agora, uma coisa tem que também ficar muito clara. Isso porque em uma guerra de preços, que é o que se caminha no futuro, o setor financeiro brasileiro, em uma guerra todos os lados saem enfraquecidos, até mesmo o lado ganhador. Então, por mais que os grandes bancos hoje tenham muito mais poder em ganhar essa guerra, eles também vão ser duramente afetados, justamente pelo aumento de concorrência. Então, a partir do momento que existem mais empresas no mesmo mercado, você tem que começar a reduzir os seus lucros. Então, os bancos eles vão ser também muito impactados justamente por esse aumento de concorrência, porque até alguns anos atrás eles eram unânimes, era somente eles que faziam todas as operações. Por causa disso, conseguiam cobrar realmente tarifas muito altas. Além do mais, esses grandes bancos também já começam a caminhar em relação a uma menor taxa para fazer TED, DOC, manutenção de conta, cartão de crédito, que até certo tempo atrás eles conseguiam ganhar muito dinheiro através disso. Além do mais, nós estamos acostumados a ter os bancos mais rentáveis e lucrativos do mundo, mas essa é uma tendência que está prestes a começar a mudar. No final das contas, quem ganha é o consumidor. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já está sabendo tudo desses grandes bancos e saber escolher os melhores investimentos nesse setor para você. Eu te aguardo no próximo vídeo e não se esqueça de deixar aqui seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até mais!